Quem está visitando a gente aqui? Ney. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a história de vocês. Nós somos uma igreja que acolhe, que também cuida. E você está aqui porque você crê que Deus pode fazer algo poderoso na tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Carlos, vamos comigo. Fica ligadinho aí, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo para fazer nas nossas vidas. Marcos capítulo 14, versículo 32. A Bíblia fala assim. Esse é um dos textos mais poderosos. Porque é o momento antes de Jesus ser entregue para a crucificação. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo quem? Bem forte, vai. E começou a sentir grande pavor e angústia. Jesus ficou angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e... Não, fiquem aqui e... Tem gente que não está falando, não, irmão. Bem forte, fiquem aqui e... Agora. Let's go. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feito a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou como? Mas ele disse: fiquem aqui. Mas quando ele volta, eles estavam... Aí ele olha para Simão. Simão é o líder. Os que estavam ali eram líderes. Simão, você está dormindo? Simão, seu líder está dormindo. Disse ele a Pedro: não pode vigiar comigo nenhuma hora. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração antes. Quando voltou pela segunda vez, Jesus vai e volta. Quando ele volta pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Não tinha mais, Jesus falando e não tinha mais desculpa. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Meu traidor chegou. Jesus leva os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus dá uma ordem bem simples para eles: fiquem aqui, orem e vigiem. E Jesus se afasta, e quando Jesus se afasta, Jesus está lá angustiado, mas quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Jesus está no momento de maior batalha espiritual e os líderes, os discípulos estão dormindo. E essa cena aqui de dormir, no momento de uma batalha espiritual, ela revela algumas causas de enfraquecimento da nossa fé. E eu fiquei pensando nisso. A carne é fraca. A fé é a única ferramenta que nós temos, gente. A única que nós temos, igreja, que nunca pode ser fragilizada na nossa vida.
A fé é a única ferramenta que nós temos, que ela não pode ser fraca de forma alguma. E Deus me deu uma palavra, ministrei pela manhã, foi poderoso, eu tenho certeza que agora também será poderoso. A mensagem de hoje tem a ver com isso, com a fé. E o tema da mensagem é esse. Diga glória a Deus aí. Jesus. Deixa eu tomar aqui minha... Não é esse, filho. É esse aí. Já tem. Lê comigo aí, vamos, 2, 3. Por que se enfraquece a nossa fé? Por que a nossa fé perde a força? Por que a fé diante das lutas, em vez de ficar forte, ela fica fraca? Por que a fé, em vez dos momentos de batalha, a gente, em vez de ter uma fé forte, a fé fica lá embaixo? Eu vou te mostrar 3 razões. Por que a nossa fé, ela fica abatida? Eu vou te mostrar 3 razões por que a nossa fé, ela fica atacada. Por que a nossa fé enfraquece? E esse culto você vai sair daqui com a fé fortalecida no nome de Jesus. Esse culto você vai sair com a fé transformada e transbordante. Vai alcançar a tua casa, a tua família. Alguém pode dizer glória ao Senhor nessa noite? Primeiro motivo porque a nossa fé fica fraca, enfraquece. Primeiro motivo é esse aqui. Porque não entendemos os tempos. A nossa fé, gente, ela fica fraca porque a gente não entende os tempos. Os discípulos, Jesus leva os discípulos para aquele lugar, e os discípulos não entenderam aquele tempo. Eles não entenderam que eles eram líderes, que eles foram separados, e aqueles 3, eles foram mais profundos, e não entenderam que aquele tempo Jesus tinha separado para algo muito importante. Eles não tinham entendido a gravidade daquele momento. Tem muita gente, tem muito líder que está servindo a Deus, mas não entende a gravidade do momento, e aí a fé vai morrendo. Os discípulos, eles sabiam que eles eram importantes, mas eles não entendiam aquele tempo. E aí eu preciso que você entenda nessa noite. Se você não entender o tempo, a sua fé vai ficar fraca. Se você não entender o tempo, a sua fé vai morrendo. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Eu preciso que você entenda. Põe a imagem 2 aqui. Tudo tem seu. Eu preciso entender que tudo tem o meu tempo. Tudo tem um tempo para acontecer. Então as pessoas, quando elas não entendem o tempo, a fé delas vai enfraquecendo. E quando elas não entendem o tempo, aí começa a vir as lutas. Elas começam a não entender o que está acontecendo, e a fé vai enfraquecendo. Tem gente que quando está no momento bom da vida, se afasta de Deus. Não entender o tempo, que é um momento de fortalecer, mas a pessoa se afasta. E aí eu vou te mostrar 3 princípios que fazem as pessoas não entenderem o tempo. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Então, a gente vai aprender aqui 3 coisas que faz você não entender o tempo. Embora não tenha príncipe, não tenha autoridade, não tenha um governante. Sabe o que ele está dizendo para a gente? É que a formiga não tem líder. Ela não tem ninguém mandando nela. Não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém mandando. Mas olha o que a formiga faz. Ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Está cheio de gente preguiçosa. Não está entendendo o tempo. Quem está comigo aqui?
Está cheio de gente que só vive dormindo. Até um professor, né, na faculdade, que ele fala assim, que quando ele acorda, os filhos dele, né, ele não quer acordar para ir estudar, para fazer alguma coisa. Sabe o que ele faz? Ele bate na porta do quarto e diz assim: acorda. Não, pai, não sei o quê. Isso acontece na tua casa também, né? Você acorda, está na hora. O menino não levanta, ele apela. Sabe o que ele faz? Tira o manto da pobreza, que é o lençol, né? É o manto da pobreza. A pessoa se embrulha no manto da pobreza e vive dormindo e não faz nada na sua vida. Vou te mostrar. Põe a imagem. Dormir para descansar recupera as forças. Você que treina, você que, né? Só aí que tá treinando. E eu vou estar um dia desse treinando. Eu já estava andando assim. Eu estava mais conseguindo andar. Aí me fala: não, tem que treinar, mas tem que descansar, tem que dormir, tem que se alimentar bem. Porque para recuperar as forças. Quem está me entendendo aqui? Só que dormir por preguiça só as desperdiça. E tem muita gente que está dormindo só por preguiça, e a sua força, a sua vida, a sua história está sendo desperdiçada. Eu vou te mostrar o segundo e o terceiro princípio em Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos. Fala comigo, insensatos. Mas como sábios. Aproveite o máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Fala comigo, preguiça, necessidade, insensatez. De novo, preguiça, necessidade, insensatez. Põe aí, isso. Preguiça, necessidade, insensatez. A preguiça, eu vou definir esses três aqui para você. A preguiça faz a gente adiar aquilo que deveria ser feito agora. A necessidade, ela gera algo na nossa vida, pela impressão que você precisa muito daquilo. Isso acaba gerando teimosia. Você acaba insistindo em portas que Deus já fechou para você. Aí você começa, por conta da necessidade, bater na porta, insistir em algo que Deus já fechou. Põe aí. E olha o que acontece. Há tolos insistindo em portas que Deus já decidiu não abrir. Gente, por causa da necessidade, acaba sendo teimoso e acaba ficando insistindo em porta que Deus já disse que não vai abrir. Aí ele gasta a vida dele toda naquilo que não é vontade do Senhor. Pior do que você ser preguiçoso, pior do que você acabar vivendo uma vida só por necessidade, é que isso traz para você insensatez. Volta lá. Preguiça, necessidade, insensatez. Sabe o que é insensatez? E o texto que nós lemos, ele fala para a gente não ser insensato. A insensatez é você começar a ignorar aquilo que é óbvio. Você vive desesperado, desesperada. Quem está comigo aí? A Bíblia fala de 10 virgens, 10 mulheres, 5 sensatas, que sabiam esperar, 5 que eram prudentes, e outras 5 insensatas que não sabiam esperar. Por conta da necessidade, não esperaram. A gente precisa entender o tempo das coisas.
Nem tudo é no nosso tempo, nem tudo é do nosso jeito. A gente, então, para não perder a fé, para a fé não enfraquecer, eu preciso entender o tempo. Eu lembro até de uma história de uma amiga nossa. Irmão, ela já casou umas 10 vezes. Casou a primeira, casou a segunda, a terceira o marido bateu, na outra o marido traiu, na outra isso, na outra... Um dia a pastora daquele jeitinho: a senhora já não percebeu que a senhora só quer, Deus só quer a senhora pregando? Uma mulher já está velhinha, não que não, mas só que tem pessoas que Deus já chamou para uma coisa. Quando ela começa a pregar, quando ela começa a falar de Jesus, ela ganha muita vida. Mas ela está tão insensata, tão vivendo pela necessidade, não está entendendo o tempo, meu irmão. Mais de 6. Quando a gente não entende o tempo, há insensatos insistindo em portas que Deus já decidiu não abrir. Tem muita gente insensata tentando numa porta que Deus já disse que não vai abrir. E aí eu falo sempre assim, dou aula, sou professor, assim como muitos aqui, e a gente fala assim, eu sempre falo assim para os meninos, que eles acabam não entendendo o tempo. Ó, a gente está 4 horas na escola, você tem que estar aqui aprendendo, tem que estar aqui se esforçando, aqui se dedicando. Sabe o que eles fazem? Muitos não ligam. Aí eles perdem aquele tempo que eles estavam ali na escola por conta da distração. Aí quando eles terminam o ensino médio, eles não conseguem entrar na universidade, eles têm que passar 2 anos no cursinho, pagando agora. Lá na escola eles recebiam até, agora eles vão pagar, porque eles perderam o tempo, não entenderam o tempo por conta da distração. Tem muito jovem, os pais vão gostar aqui quando eu estou falando, tem muito jovem que está gastando a sua vida no momento que era para estar entendendo o tempo e avançando. Tem muita gente que quando Deus começa a abrir a porta, Deus começa a abençoar, o negócio está dando certo. Sabe que a pessoa, eu fico olhando, a pessoa entende o tempo. Pastor, vai gastar. Agora, teu servo merece. O cara começa a gastar, ele está ganhando dinheiro, o negócio dele está dando certo, em vez dele entender o tempo, que agora é tempo de guardar, estruturar. Mas não, ele está gastando, porque ele, o teu servo merece. Um dia desse cheguei com um rapaz e disse: está trabalhando e tal. Quanto que tu já tem guardado aí? Porque tu não tem filho, tu não cuida da tua casa. Tu já tem pelo menos 5.000 guardado aí. Dá para comprar uma moto no final do ano, pelo menos, né? Não tenho nada, pastor. Como que tu não tem nada? Não, porque eu compro pizza, eu compro hambúrguer pro pessoal, eu gasto. Tá perdendo tempo, não tá entendendo o tempo. Quem tá comigo aqui? Assim tem muita gente fora da vontade de Deus, vivendo relacionamentos que estão perdendo tempo. Gente que está insistindo no que Deus disse que não vai abrir, que não vai abençoar. Então não entender o tempo é desperdiçar a vida. É por isso que nós estamos hoje aqui, meu irmão, porque a nossa fé não vai mais se enfraquecer. Porque nós vamos entender o tempo do Senhor na nossa vida, vamos entender o tempo que Deus está fazendo. E o Senhor está te chamando hoje nesse lugar para você viver uma fé fortalecida, porque você vai colocar a sua vida em ordem para a glória de Deus. Eu preciso que você entenda. Olha essa frase aqui, que a gente coisa muito assim, é o diabo. Mas olha essa frase: o diabo não precisa te destruir, se ele pode te distrair. Tem gente que está assim, meu irmão, pensando que o diabo vai destruir. Não, meu irmão, ele já te distraiu. Ele já fez você não entender o tempo. E tem gente que não está entendendo o tempo, está vivendo uma vida distraída. É por isso que a tua fé está ficando fraca, está ficando fraca. Fala para alguém assim: não deixa o diabo te distrair. Segundo ponto que faz a nossa fé ficar enfraquecida.
Sabe por que a nossa fé fica fraca? Porque não disciplinamos o nosso corpo para a devoção. A nossa fé fica fraca porque a gente não disciplina, não condiciona ele para viver uma vida de devoção, uma vida de buscar a Deus, uma vida espiritual. É isso. Olha o versículo Marcos 14:37. Olha o que a Bíblia diz. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Aí Jesus fala: Simão, você está dormindo? E disse ele a Pedro: não pode vigiar comigo nem por uma hora. Vigiem, orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é. Jesus chegou com Pedro. Jesus falou assim: Pedro, eu vou te confrontar. Jesus está dando uma briga, uma prensa em Pedro. Porque Pedro não está conseguindo fazer o que Jesus sabe que ele pode fazer. Jesus está dando uma briga, uma prensa em Pedro. Sabe por quê? Jesus está confrontando porque Jesus sabe que ele pode fazer. Irmão, tem gente que quando alguém chama a atenção, a pessoa: eu vou sair, eu estou bravo, estou chateado. Irmão, fica feliz que a pessoa está me dando uma direção, porque ela sabe o meu potencial, ela sabe o que eu posso fazer. Mas tem gente que não. Ame quando alguém chamar a tua atenção, porque essa pessoa, ela sabe o teu potencial. Calma, amor. Jesus só reclamou porque sabia que eles poderiam orar mais. Jesus só chamou a atenção deles porque sabia que eles poderiam fazer mais. A nossa falta de capacidade de fazer algumas coisas, de ter uma fé forte, sabe por quê? É porque a gente não tem disciplina. Nós não temos disciplina. Quem me entende que diga glória a Deus. Fala para quem está ao seu lado: a falta de disciplina faz você ter uma capacidade baixa. Olhe para mim. Eu vou te contar um exemplo meu, pessoal meu. Põe o vídeo aí, Carlos. Vou te mostrar aqui no vídeo. Não, mas não bota longo, filho. Para aí, vai. Esse está errado. Rapaz. Eu treino tudo com ele ali, gente. É tudo combinado. Não, mas não é esse aí, está errado. Tira esse aí. É o outro. É isso aí. Peraí, Carlos, não bota, rapaz. Não bota, peraí. Pausa aí. Gente, eu pedi para colocar esse vídeo aqui. Eu preciso que você veja esse vídeo aqui. Isso aqui é um milagre. Peraí, Carlos, peraí. Isso aqui é um milagre. Porque eu estou quase 40 anos, gente. Cabelo branco, eu estava olhando um dia desse. Meu Deus, vou ter que pintar o cabelo agora, que está ficando branco. E nesses quase 40 anos aí, gente, eu nunca consegui passar o queixo da barra. Eu até tentava, nada de... Aí eu já desci lá no CrossFit, né? Botaram a liga lá no nosso pé. Irmão, com a liga. Aí a gente puxou assim, eu passei régua, eu chorei. Fiquei assim, olha a visão como é que é. Fiquei emocionado. Mas aí eu peguei, eu coloquei, eu disse: eu vou fazer barra. Eu vou conseguir esse negócio. 105 quilos, mas eu vou conseguir. Quem está comigo aqui? E aí eu comecei a entrar na disciplina. 5h30, acordava, ia para academia. Não jantava, só comia ovo para emagrecer. Corria, fazia isso, aquilo e tal. E treinando mesmo, um apoio, não sabia como mais eu fazia apoio. Eu estava fazendo apoio de cabeça para baixo. E esse dia que eu estava cansado, né? Aí eu fiz só 3, 2 e uma fuleira.
Aí eu quero mostrar para vocês o que é que a disciplina ela faz com a gente. Eu não conseguia, nunca consegui, mas agora através da disciplina, vai. Olha aí. É doido. Olha aí, irmão. O terceiro, que o terceiro saiu coisado. Vai, dá um play. Ai, vai. Saiu. Quase 40 anos para sair uma barra, mas a disciplina faz a gente fazer. Aí eu quero pegar isso, esse meu exemplo aí. Olha, hoje eu já corri 7 quilômetros de manhã. A disciplina espiritual que a gente precisa também, ela aumenta a capacidade da nossa fé. A disciplina espiritual faz a sua fé não ficar fraca. A disciplina espiritual faz a sua fé crescer. Quem me entende aqui, diga glória a Deus. Aí tem gente que manda mensagem para mim no WhatsApp: pastor, eu não consigo orar. Aí eu olho e digo: falta disciplina. Um corpo sem disciplina sempre será um corpo vulnerável. Uma pessoa que não tem uma vida de disciplina, ela sempre vai ser uma pessoa vulnerável. Mais 10. Sabe o que acontece? A disciplina não depende da vontade, mas sim do compromisso. Tem dia que eu não quero ir, irmão, não estou com vontade de ir. Aí o dia que eu não estou com vontade de ir, eu vou e me esforço. Aí, pastor, demorou muito hoje. É porque eu estava sem vontade. Aí o dia que eu estou sem vontade, eu faço o que eu ia fazer. Aí tem um negócio de fazer abdominal lá. Aí eu faço 4 séries de 20. É o dia que eu estava sem vontade. Porque a disciplina não depende de vontade, ela depende do compromisso. Ah, pastor, eu quero viver uma vida de oração, eu quero, pastor, fortalecer minha fé, eu quero orar, eu quero fazer vigília, eu quero jejuar. Irmão, se você entendesse que se você orar, se você participar mais das vigílias, se você jejuar mais, você vai ser um cristão forte para a glória de Deus. A carne é fraca, mas ela pode se submeter ao Espírito Santo do Senhor. Assim como um atleta, ele corre longas distâncias quando ele se disciplina, ele treina. O cristão, ele só cresce espiritualmente se ele também praticar, se ele entrar na disciplina da fé. Por favor, toquem alguém e diga assim: você vai entrar na disciplina da fé. Sabe, aconteceu o seguinte: um dia os discípulos chegaram e disseram assim: Senhor, a gente não conseguiu expulsar esse demônio, por que a gente não conseguiu expulsar? Aí Jesus olhou para ele e disse assim: sabe o que falta para vocês? Falta mais fé. Esse tipo de demônio aqui, ó, só sai com jejum e oração. E às vezes a gente limita a nossa vida espiritual só em vir para o culto. Às vezes a gente limita a nossa vida espiritual: eu vou hoje porque é Santa Ceia. A gente precisa mais para a gente fortalecer a nossa fé. A gente precisa orar mais, precisa jejuar mais, precisa estar mais presente, mais nas vigílias. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, pastor, eu não consigo, pastor. Eu não consigo participar de vigília, negócio de ficar até 2 horas da manhã. Pastor, eu não consigo orar. Mas você consegue ficar no TikTok, no Instagram lá. Um dia desse eu estava lá estudando, era umas 10h30, aí eu fui dormir, morrendo de sono. Eu achei de deitar na cama e pegar o celular, só para dar uma olhada. Irmão, quando eu vi já estava 1 hora, e o sono tinha ido embora, e eu disse: deixa eu voltar para estudar. Aí sentei lá, me deu sono, disse: eu vou dormir. Falta disciplina. Mas pastor, eu não consigo ficar 1 hora lendo a Bíblia, mas fico 1 hora rolando no Instagram.
Você quer ter disciplina? Acorda mais cedo. Eu tenho que acordar 5h30, acorda 5h20. Tira os 10 minutos chamando Jesus de maravilhoso. Começa o dia dizendo: Senhor, esse tempo aqui é teu. Sua falta de capacidade, na verdade, é porque falta disciplina. Margem 11. A oração forma nossa, a vigília nossa e o jejum nosso. Começa a orar, você vai ser dependente de Deus. Você começa a participar das vigílias de oração, você vai ter mais atenção espiritual. Você começa a jejuar, você vai começando a ter mais domínio próprio. Quem está me entendendo, diga glória a Deus, aleluia. Jesus falou assim: ó, sem mim nada podeis fazer. Sabe por quê? Porque Ele é a videira e nós somos o ramo. Então a gente tem que estar grudado no Senhor, aleluia. Quem está grudado no Senhor, meu irmão, a vida espiritual frutifica, a vida espiritual começa a dar certo. Agora, se você não estiver grudado, não vai dando certo. Você vai se afastando. Toque em duas pessoas e fala: apega-te ao Senhor. Fala para esse crente que guarda a glória a Deus. Fala: apega-te ao Senhor. Então nossa fé enfraquece primeiro porque nós não entendemos o tempo. A nossa fé enfraquece porque nós não temos disciplina espiritual. E terceiro, a nossa fé enfraquece. Sabe por quê? Porque reagimos tarde. Aqui, ó, o cara está querendo agora que a planta morta viva. Reagiu tarde. Para eu encerrar, Jesus chegou com os discípulos pela terceira vez e disse: chegou a hora do Filho do Homem ser entregue aos pecadores. Chegou a hora do Filho do Homem ser entregue aos pecadores. Aqui eu quero que você entenda hoje, porque Deus quer fortalecer a nossa fé para a gente sair daqui com a fé lá em cima. Alguém vai sair com a fé ativada nesse lugar? Diga glória a Deus. Então você precisa entender o tempo. Se você quer sair com a fé ativada, você precisa ter disciplina espiritual. E agora, meu irmão, você precisa ser uma pessoa que não age tarde demais. Deus sempre fala assim pra gente: para, a gente já está errado, a nossa vida está toda desconcertada. E Deus está falando: para, olha, não faz. Meu filho, minha filha, volta. E Deus fala com a gente, né? Deus fala com a gente, Deus fala no sonho, Deus fala usando a mulher, Deus fala usando o marido, Deus fala, até quando você abre o Instagram, não gostei desse vídeo, era Deus falando. Deus sempre fala, o problema é que a gente não ouve. Deus sempre está falando: tá bom, para, melhora. Aí chega um momento, igual a nossa mãe, nosso pai, naquele tempo que ele ficava falando: olha, não faz isso, olha, não faz isso, menino, ora, menino. Aí sabe o que acontece? Chega um momento que o pai diz: deixa. Ele já sabe que a gente vai se dar. E é aqui que eu quero falar para encerrar. É nesse ponto que tem muita gente que só reage quando chega nesse ponto. Muitos só começam a buscar o Senhor quando as consequências chegam. Muita gente só começa a despertar sua fé novamente quando algo de ruim, quando uma situação trágica, quando uma situação desagradável bate a porta. E Deus sempre estava falando, Deus sempre estava dizendo assim: ó, não, meu filho, volta, meu filho, volta, minha filha, não deixa a sua fé morrer, vem para cá, vem para perto. E você: não. Aí Deus está te chamando, Deus está dizendo: vem, que é o momento. Olha, deixa isso, abre mão disso, não deixa a sua fé morrer, não deixa a sua fé ir embora. Mas a gente às vezes é igual o filho. Como que é o filho? O filho é desobediente, o pai está falando, o pai está dizendo, e a gente não. E aí eu queria que você gravasse essa imagem. Quem não aceita o conselho como lição, acaba aceitando a dor como professor.
aceita o conselho, a direção de Deus, a direção da palavra, aquilo que é ministrado aqui do altar, acaba tendo a dor como seu professor, acaba sofrendo. Sabe o que o salmista do Salmo 119 diz? Ele falou assim: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Ele sofreu e agora ele sabe que tem que dar atenção aos decretos. Tua lei é mais valiosa para mim do que milhares de peças de ouro e de prata. Pessoas que ignoram os conselhos são pessoas que só mudam depois do sofrimento. Pessoas que ficam adiando algumas decisões que tem que tomar, e isso acaba custando anos da sua vida. Isso acaba levando um monte de tempo, e já era você estar avançando, mas você ficou parado. É por isso que Deus nos trouxe hoje aqui. A sua fé não pode morrer. A sua fé não pode estagnar. Quem está me entendendo? Pastor, estou perdendo muito na vida. Pastor, já perdi a família, já perdi a vida financeira, já perdi isso, já perdi a saúde, já perdi tudo. Eu preciso voltar para o Senhor. Eu preciso que o Senhor restaure a minha fé. Eu quero dizer para você algo muito mais poderoso do que isso. Não coloque a sua fé em recuperar o que você perdeu. Coloque-a no Deus que quer fazer algo novo na sua vida. Aleluia. Talvez você está dizendo: eu vou botar minha fé porque eu vou recuperar o que eu perdi. E eu estou dizendo para você: não coloque a sua fé em Deus. Comece a agradecê-lo, comece a confiar mais, porque Ele pode fazer algo novo na sua vida. Fica de pé comigo e diga: Senhor, eu quero agradecer, eu quero ter uma fé maior, eu quero ter uma fé, Senhor Deus, que te agrada, eu quero ter uma fé que chama a tua presença, que chama a tua atenção. Faça essa declaração, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Diga: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, Senhor.
Talvez você tenha sido uma pessoa que a tua fé está enfraquecendo. Por quê? Porque você não está entendendo o tempo que era para batalhar, você está descansando, está dormindo por preguiça. Talvez a sua fé tenha sido uma fé fraca, porque você não tem tido disciplina espiritual. Talvez a sua fé tenha sido uma fé fraca, porque você está reagindo tarde demais. Mas hoje nós queremos, Pai, declarar. Nós queremos declarar, Senhor, sobre a vida dessa igreja. Homens e mulheres com a fé fortalecida. Homens e mulheres que vão ter uma fé, Senhor Deus, que não será uma fé fraca. É uma fé de verdade, uma fé fortalecida. Porque quando chegarem em suas casas vão ver o Senhor agir. Porque quando chegarem nas suas famílias vão ver o Senhor operar. Quando chegarem, Pai, nos seus locais de trabalho, verão o Senhor, verão a sua mão, Pai. Eu oro, Senhor. Eu oro porque quem discerne, quem entende os tempos, vai viver algo novo. Ore comigo, com a mão no coração, faça essa declaração. Diga: Senhor, me ajude a discernir os tempos. Disciplina a minha carne a te buscar antes da crise. Faz a minha fé forte para suportar provas. Faz a minha fé forte para viver plenamente a tua vontade, para viver plenamente a sua vontade, para viver plenamente a tua vontade. Aleluia! Quem pode aplaudir a Ele? Quem pode declarar a Ele? Preciso falar essa última frase. Não é essa. Essa. Vamos ler junto, todo mundo junto, bem bonito. 1, 2, 3. Quem aprende a discernir os tempos, a disciplinar a sua carne e a buscar a Deus antes das crises, terá uma fé forte para resistir ao